Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu vim aqui trazer mais um vídeo do nosso quadro, que é Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. E eu vim trazer uma história de uma pessoa muito interessante e que é da área da ciência, ou seja, eu sou suspeita pra falar porque, né, é da minha área. Então, é uma pessoa que é bem famosa no meio e foi uma pessoa que com suas invenções conseguiu fazer uma diferença muito grande na sociedade e reflete até hoje nas coisas que a gente tem. Principalmente no que se refere ao âmbito da saúde, né? Então, ela fez coisas que têm um impacto muito positivo e tem reflexos e consequências muito positivas até hoje, né? Eu vim trazer a história de uma mulher que provavelmente vocês já ouviram falar, é a Marie Curie. E ela nasceu dia 7 de novembro do ano de 1967 na Varsóvia, que fica localizado na Polônia. A infância dela foi muito difícil, extremamente difícil e dolorosa, porque quando ela tinha apenas 10 anos de idade, ela acabou perdendo sua mãe. Ela era filha caçula de 5 irmãos. O seu nome antes, ele era Maria Salomé Slavdowska. Depois ela acabou adotando o nome dela em francês, né? Por isso que ela é conhecida como Marie Curie. Porque ela acabou mudando o nome dela ali pra poder adaptar pra quando ela foi morar na França, que eu vou contar pra vocês depois mais pra frente essa parte, e aí vocês vão entender como que aconteceu isso. Nessa época em que a história dela se passa, a Polônia, ela pertencia ao Império Russo, então ela estava naquele regime czarista, e era um regime meio complicado. Eles acabaram perdendo muitos bens, né, ela e a sua família, porque eles apoiavam a independência da Polônia. Então, por apoiar essa luta fortemente, eles foram castigados dessa forma, né? Eles tiveram que dar bens por conta disso. O pai dela, inclusive, ele era professor de física e matemática no ginásio lá na Varsóvia. Ele acabou perdendo o seu emprego porque ele falava abertamente que ele era super a favor da independência da Polônia. Então, por isso, ele acabou perdendo o seu cargo. Não eram poucos os filhos que ele tinha, então ele precisava sustentar eles de alguma forma, né? Porque, afinal, contando com a Mary, eram 5 filhos que ele tinha, então ele acabou montando uma escola clandestina e ela funcionava em condições extremamente precárias, mas era a forma que ele tinha encontrado ali para dar o sustento para os filhos dele, para a família dele, né, naquele momento. Até porque, nesse período, ele já tinha perdido a mulher dele, né, a esposa dele, que ela faleceu quando a Mary tinha 10 anos de idade. Por conta de todo esse regime muito complicado pelo qual a Polônia estava passando, era muito difícil de estudar, e a Mary teve muita dificuldade nisso também. Até porque havia aquele preconceito com mulheres, né? As mulheres não poderiam ser aceitas em universidade, né, ou coisas do tipo. Mas ela não ligava muito pra isso, né, tanto que depois ela até, vocês vão ver que ela vai estudar de forma autônoma, porque, tipo, ela não dependia de um ambiente pra conseguir o conhecimento dela, ela conseguia aprender sozinha, né. E ela também estava passando por muitas dificuldades financeiras nesse período, então foi bem complicado, porque além dela não poder ser aceita na universidade por ser mulher, ela também estava com problemas no quesito dinheiro, né. Mas ela não desistiu, isso não foi impedimento para ela parar de estudar. Ela foi muito influenciada pelo seu pai, porque ele era professor e ele incentivava muito ela. Então ela acabou estudando numa universidade clandestina lá na Polônia, né? E depois ela continuou seus estudos de forma autônoma, então ela foi aprendendo sozinha, né? Pra vocês verem que todo mundo realmente começa lá de baixo e só depois consegue subir na vida, né? Que tem uma galera que pensa que as pessoas chegaram lá do nada, que elas não passaram por perrengue, não passaram por nada pra chegar lá. Até a Marie Curie passou por perrengue, tá? Então, assim, né? É super e absolutamente normal. Passar por perrengue até você chegar no seu objetivo, até você alcançar ele, né? Ela acabou indo pra França, lá ela adotou o seu nome, né? De forma francesa. E ela queria estudar na Universidade de Sorbonne. E ali ela fez, então, matemática. Ela se formou em matemática em 1893 e acabou se formando em física no ano de 1894. Após isso também, ela precisava de dinheiro, né, para pagar os seus estudos, então ela fazia trabalhos de governanta, e ela era professora particular de famílias ricas. Ela também lavava frascos e vidrarias de laboratório para conseguir bancar os seus estudos. Em 1894, após ela ter se formado, ela estava fazendo a tese do seu doutorado, e ela precisava de um laboratório para poder fazer. Então, um amigo apresenta Pierre Curie para ela. E, tipo assim, foi quase amor à primeira vista, né? Até porque eles compartilhavam da mesma paixão pela ciência. Então, assim, não deu muito tempo, eles já estavam casados. Nessa época, o Pierre Curie, ele era um físico renomado e ele fazia pesquisas e estudos, né? Na parte elétrica e magnética. Então, eles passaram a desenvolver pesquisas e a estudar mais essa parte juntos, né?
o laboratório que ela precisava, o Pierre tinha, então acabou que uniu o útil ao agradável, né? Então não demorou muito para que logo eles estivessem juntos como casal, não só na ciência, né? Não só parceiros de bancada, vamos dizer assim, mas sim parceiros de vida. Gente, eu vou continuar onde eu parei, só que eu precisei mudar de lugar aqui, porque tem um bicho, eu precisei abrir a porta pro bicho sair, o bicho não saiu, enfim. Então agora ele vai sair no tempo dele, e aí pra ele não me atrapalhar eu tive que mudar um pouco pra cá, o ângulo da câmera, pra eu conseguir continuar a gravar, porque senão eu vou ter que ficar esperando até não sei quando até ele sair, né? Então é isso, vamos voltar pro vídeo. Gente, agora eu vou entrar numa parte bem específica, então quem gosta mais da parte da ciência vai se interessar bem mais pelo vídeo agora, né? Se não se interessou até agora pela história dela, vai se interessar agora. Eles começaram então a desenvolver pesquisas e estudos, e eles constataram nessas pesquisas que os sais de tório, eles eram capazes de emitir raios bem parecidos aos raios que os sais de urânio emitiam, né? E a Marie Curie afirmou que o urânio, ele era uma propriedade do átomo. Ela fazia suas pesquisas e os seus estudos num porão que era cedido pela universidade dela. E lá foi constatado que o urânio, especificamente a pechblenda, que é um mineral que é constituinte do urânio, que ele tinha radiações mais intensas correspondente ao teor do urânio. Então, isso acontecia porque tinha elementos que nesse momento ainda não eram descobertos, né? E esses minerais que eles usavam, eles eram, esse pechblenda, né? Era lá das minas da região da Boêmia. E aí, então, eles começaram a purificar esse mineral, fervendo ele numa panela e botando num fogão de ferro fundido. Então, fervendo, eles conseguiram descobrir que esse elemento, eles estavam isolando, né? Eles conseguiram fazer esse isolamento da forma correta ali, e eles descobriram que esse elemento ele era 300 vezes mais ativo que o próprio urânio. Nesse momento que vai surgir o polônio, porque era em homenagem à pátria dela, né? Marie Curie, ela era da Polônia. Então ela chamou o elemento de polônio. E aí eles ainda não estavam satisfeitos, né, com essa descoberta ali. E isso porque o resto desse material, depois de extraído, o polônio era ainda mais potente que o próprio polônio. Então, assim, o resto que sobrava do próprio elemento era mais potente que o elemento em si. Gente, então eles continuaram com os processos de cristalização e purificação dos minerais, e eles acabaram encontrando um novo elemento, que era 900 vezes mais radioativo do que o urânio, né? Esse termo radioativo, inclusive, foi criado por Marie. E esse elemento que eles haviam acabado de descobrir era o rádio. No ano de 1903, ela acabou defendendo sua tese de doutorado na França. Ela foi a primeira mulher a fazer isso. E no mesmo ano, ela e o Pierre acabaram ganhando o Prêmio Nobel da Física por suas descobertas na radioatividade, né? E em 1906, dia 19 de abril, Pierre Curie, ele foi vítima de atropelamento e acabou não resistindo e ele faleceu. E aí no ano de 1911 ela ganha outro prêmio Nobel, e dessa vez sem o marido, porque ele já tinha falecido nessa época, né? E ela ganhou essa conquista, infelizmente, sem ele, porque ele não participou desses estudos, porque ele não estava nem mais aqui, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar e ganhou 2 vezes. Pouco tempo antes de completar um mês da morte do seu marido, no caso no dia 13 de maio, ela foi indicada para substituir ele como professor, né? Ela foi professora de Física Geral, então, e ela foi a primeira mulher a fazer isso. Em 1921, ela recebeu o Prêmio Nobel de Química por ter descoberto os novos elementos, né? Que eram o rádio, o polônio. Então, ela funda o Instituto Curie no ano de 1914, e esse instituto ele tem o objetivo de investigar as aplicações médicas do rádio em doentes oncológicos, né? Que são basicamente pessoas que têm câncer. Então, ele é um instituto bem importante, né? A finalidade é bem interessante também. E os estudos, eles continuaram, né? Então, ela fez isso para que não parasse de estudar sobre esses assuntos que eles começaram a descobrir um pouco mais naquela época, né? Para que continuasse só aperfeiçoando. Na Primeira Guerra Mundial, ela criou unidades móveis de radiografia e ela levava nos hospitais, juntamente com sua filha Irene, para elas fazerem radiografia dos soldados e das pessoas que estavam lutando naquele combate ali, né? Ela criou o Instituto do Rádio, que foi um grande centro de estudos de física nuclear e química, e ela esteve à frente de todos os estudos, né? E de importantes pesquisas sobre aplicações do raio-x na medicina. Importante mencionar, embora ela tenha se tornado um símbolo muito importante para as mulheres, né? Porque ela estava inserida dentro da ciência, ela estava num cargo bom ali, ela tinha uma boa reputação, ela tinha prêmios já na sua lista, no seu currículo.
Então ela tinha um currículo muito bom. Ela se dedicou também, principalmente, né, ao compromisso social, e alguns biógrafos contam que ela lutava constantemente contra a depressão que ela havia adquirido quando a mãe dela faleceu. Então ela vivia com essa luta, era uma luta constante que ela tinha, né. Ao longo da sua vida, por ela ter sido muito exposta a elementos radioativos e componentes que são totalmente e altamente tóxicos para o organismo e tem efeito acumulativo, ela acabou então adquirindo leucemia e ela acabou vindo a óbito por conta disso. Então, o efeito tóxico ele vai se acumulando no organismo até que a pessoa simplesmente vai morrer porque intoxicou por conta da toxicidade daquele elemento, né? Então, provavelmente o que aconteceu com ela foi uma intoxicação por todos os elementos radioativos que eles utilizavam, né? Porque eles trabalhavam direto com isso. Então, assim, ela morreu. E hoje em dia, por conta das coisas que ela fez, do que ela estudou, do que ela deu a vida pra estudar, né? Hoje em dia, várias pessoas podem ser salvas através desses elementos que ela descobriu que podem ser usados em tratamentos de pacientes também, né? Quando você precisa fazer algum tipo de exame para diagnosticar uma doença. Então, assim, eles são de extrema importância pra gente hoje em dia. E ela acabou perdendo a sua vida por conta disso, porque estudando isso ela acabou se expondo muito e acabou intoxicando o organismo dela. Ela acabou vindo a óbito com 66 anos de idade, dia 4 de julho de 1934, em Passy, que é uma comuna francesa. Gente, é importante mencionar, ao longo da sua vida ela escreveu um livro, tá, sobre a radioatividade, sobre os estudos dela. O nome do livro é Radioactivité. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque é francês, provavelmente a pronúncia está errada, mas se vocês pesquisarem escrevendo Radioactivité, acredito que vocês achem na internet o livro, o PDF ou qualquer outra informação sobre. E também é importante mencionar que um ano depois dela falecer, ou seja, em 1935, a filha dela, a Irene, juntamente com seu esposo, eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Química, porque eles descobriram a radioatividade artificial. Então ela ganhou esse prêmio junto com o marido dela. Os restos mortais da Mary Curie, eles estão no Panteão, lá em Paris, e ela foi a primeira mulher a receber esse tipo de homenagem também. Então, gente, essa foi a história escolhida para trazer aqui hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto. E deixem sugestões de próximas pessoas que vocês querem que eu traga a história aqui, que fizeram alguma diferença na nossa sociedade, e que a gente tem reflexo disso até hoje, né? E é isso, gente. Essa foi a história de mais uma pessoa notável e mais uma pessoa que teve um impacto muito positivo na nossa sociedade pra gente se tornar o que a gente é hoje. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!